Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Preparatório Sertão, com mais uma aula com resoluções de questões na seara do direito penal. Eu sou o professor Abel Laurindo, de Direito Penal. Sou bacharel em Direito pela UNEB e sou servidor público há mais de 10 anos. E nessa entoada, nós iremos aqui, por meio de várias aulas, e cada vez mais aprofundando o conteúdo nessa seara. Gostaria também de contar com o apoio de vocês, que se inscrevam no canal, dê aquele joinha, façam comentários críticos positivos e faça essa sintonia conosco para que a cada dia podemos ir avançando nesse método. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, para a primeira questão. Como podemos ver, a questão número 1 é uma questão recente, da Procuradoria-Geral, né, do município de Natal. Vamos ver o que traz a questão. Assinala a opção em que é apresentado o princípio do direito penal que obsta à padronização da sanção penal e preconiza a variação da pena de acordo com a personalidade e os meios de execução do agente. Vejam que aqui nós teremos algumas palavras-chave. O obsta, né, que é o que impede certa imposição de pena e que também acaba variando de acordo com a personalidade e os meios de execução do agente, né? São levados em conta para que seja possível punir determinado agente. Então, tendo essas informações essenciais, vamos para as alternativas. A. Seria o princípio da adequação social e o da significância. B. Seria o princípio da individualização da pena. C. Seria o princípio da culpabilidade. D. Seria o princípio da proteção do bem jurídico. E seria o princípio da intervenção mínima. Antes de mais nada, nós teríamos que saber a essência de cada princípio, né? Para poder chegar à alternativa correta. Nesse caso aí, o princípio da adequação social e o princípio aqui tá, da significância, né? Só que, na realidade, é o da insignificância, né? O princípio correto. Ele trata, em sua essência, que aquelas normas que são rotineiras no meio social, né? Ou melhor, as condutas que são aceitas pela sociedade não teria como se caracterizar como crime. Por isso, essa é a essência do princípio da adequação social. Já o princípio da insignificância, ele trata o quê? Sobre aquela questão que o que não for suficientemente para atingir o bem jurídico tutelado, desta forma, também não aplicaria por ser mínima a sua conduta. Uma conduta, vamos dizer assim, irrelevante, né? Então, por isso, não deveria ser tratado, ou melhor, não deveria ser aplicado o crime em tela, certo? Então, percebe-se que a letra A não é a alternativa correta. A letra B, o princípio da individualização da pena. Esta alternativa é a correta. Por quê? Cada sujeito, ao praticar determinada infração penal, para que se chegue a um quantum na questão da pena, são levados, sim, esses fatores, né? Da personalidade, a forma como a gente agiu, e por aí vai. Então, a alternativa correta seria o princípio da individualização da pena. O princípio da culpabilidade retrata o quê? Quando você está num contexto fático e que tem como mensurar se o sujeito realmente é culpável ou não por determinada ação. Então, também não tem
nada a ver com o enunciado da questão. O princípio da proteção do bem jurídico é justamente quando se trata dessa proteção a que a norma vem a tratar. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, ele traz lá o delito de homicídio. E para atingir o determinado bem jurídico é o quê? Você tem que ceifar a vida de uma pessoa. E aí, aí fazendo um paralelo, esse princípio da proteção do bem jurídico ele já vem já em sintonia com essa situação, que é não ocorrer esse afetamento ao bem jurídico. Por isso que é o princípio da proteção do bem jurídico, né? Que faz, a norma faz com que, em tese, iniba a determinada conduta para que o bem jurídico não venha a ser atingido. Tudo bem? E a letra E é o princípio da intervenção mínima, é um retrato do direito penal, que só vai ser aplicado o direito penal quando realmente houver uma ofensividade significante para tanto. Por isso que fala, princípio da intervenção mínima. Tudo bem? Vamos para a questão 2, também do ano 2023, só que a banca aqui do Sebrasp. Vamos lá, ao inserto. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é atípica quando ocorre em evidente exercício de autodefesa. Pessoal, percebamos que aqui fala sobre o crime de falsa identidade, né? Quando um sujeito comporta se identificando como uma pessoa sendo outra, né? Aí a questão quer saber se essa conduta, em uma situação de autodefesa, em que o sujeito age dessa forma, para se livrar do possível enquadramento penal, quer saber se realmente essa conduta é atípica. Lhe digo de antemão, essa conduta é típica. Inclusive, tem uma súmula do STJ, a súmula 522, em que reporta justamente essa situação. Por mais que seja em situação de autodefesa, a conduta será típica. Você sabe por quê? Porque existem limites no direito penal. E esses limites para a autodefesa, aqui vai um deles, que é essa questão de atribuir falsa identidade. Então, portanto, a questão está errada, certo? Sigamos. Questão número 3, do ano também 2023. Assinale a alternativa que apresenta o princípio segundo o qual o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Veja, natureza fragmentária, né? Que requer que o direito penal só entra em cena, só é possível a sua aplicação em virtude de causar uma certa gravidade na sua conduta, vamos dizer assim, certo? Por isso que ele tem essa natureza fragmentária, só age quando necessário. Aí, outra parte-chave aqui do excerto, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Está se tratando do princípio da insignificância, está tratando do princípio da individualização da pena, do princípio da proporcionalidade, do princípio da responsabilidade pessoal ou do princípio da limitação das penas. Veja só, a alternativa correta será a letra A. Por quê? Porque o princípio da significância, eu até mencionei há pouco, que ele só entra aquelas condutas que sejam consideradas de baixa gravidade, vamos dizer assim, de forma genérica, né? Para poder facilitar o entendimento. E acaba ocorrendo o que está formalmente previsto no tipo penal. Mas,
por ser uma conduta irrelevante e significativa, em face desse princípio, acabaria não aplicando a respectiva infração penal, entende? Por isso que o princípio de significância, ele atua até onde seja necessário para essa proteção do bem jurídico. O da individualização da pena, a gente já comentou, né, também há pouco, qual seria a sua essência. O princípio da proporcionalidade liga muito a questão de meios e fins, de você fazer essa ponderação de como o sujeito agiu e de como o resultado foi causado, para poder aplicar essa proporcionalidade. Já o princípio da responsabilidade pessoal, ele trata de questão que, se X praticou determinado crime, X é que responderá. Por isso que é o princípio da responsabilidade pessoal. E já o princípio da limitação das penas é o que o nosso Código Penal também está claro, lá no seu artigo 75, salvo o melhor juízo, do Código Penal, em que limita o quanto de pena a ser cumprida máxima. Hoje, após a reforma recente do pacote anticrime, elevou esse quanto para 40 anos. Então, por isso que essa situação retrata a essência do princípio da limitação das penas. Tudo bem? A questão número 4, também do ano 2023, né? Quanto ao princípio da intervenção mínima do direito penal, assinala a alternativa correta. Veja, princípio da intervenção mínima. Vai querer saber qual das alternativas trata desse princípio. Letra A. O direito penal deve se preocupar com a proteção de todos os bens importantes necessários à vida em sociedade. Nós sabemos que o direito penal ele atua quando for necessário, né? Porque existem outros ramos do direito. Tem o direito civil, tem o direito eleitoral, que apesar que também lá também constam alguns crimes, nós temos também o Código de Defesa do Consumidor e por aí vai, né? Então, ele não vai se aplicar a todos os bens, ele só vai ser aplicado para aqueles bens que não foram supridos pelos demais ramos. A essência do direito penal é essa. Letra B. É vedado ao direito penal ocupar-se de temas que já foram regulados por outros ramos do direito. Negativo. Não existe essa vedação em relação ao direito penal. A questão, como já mencionei na alternativa A, é a situação de que o direito penal ele entra em cena quanto os outros direitos falharem. A essência é essa, tá bom, pessoal? Pois bem, letra C. O princípio da intervenção mínima não tem aplicação no direito brasileiro. É uma das raízes do direito penal, essa intervenção mínima. Princípio da subsidiariedade, princípio da fragmentariedade. Vem tudo nesse sentido do direito penal. Então, essa alternativa também está incorreta. Letra D. O princípio da intervenção mínima estabelece que somente haverá crime se a vítima manifestar a intenção de que o autor do ilícito seja penado. Veja só, não tem nada a ver com o princípio da intervenção mínima, pessoal. O que a questão tenta aqui confundir o candidato, e que é recorrente em questões de concurso público, é essa situação de tentar induzir ao erro, né? Essa situação da vítima manifestar seu intento ou não, em virtude de ter sofrido determinada conduta, e que se enquadre em algum tipo penal, isso aí está mais se referindo à questão da ação penal, que a gente estuda, tanto no direito penal, quanto também no direito processual penal, né? E aí, o que acontece? Quando a gente chegar nessa etapa desse tema, nós perceberemos que a ação penal ela tem algumas espécies, né? Ela pode ser pública incondicionada, pode ser pública condicionada à representação
pode ser ação penal privada. Então, especificamente em relação a essa segunda, só para vocês entenderem, a pública condicional da representação, é que exige a intenção que a vítima dê, dê um confirme, mostre interesse em que a persecução penal se inicie. E aí sim será necessário, mas não tem nada a ver com o princípio da intervenção mínima. Então também não está correto. Ok, isso que eu E a letra E diz: o direito penal deve interferir o menos possível na vida em sociedade, devendo ser solicitado somente quando os demais ramos do direito comprovadamente não forem capazes de proteger os bens considerados como da maior importância. Exatamente, retrata de forma fiel o princípio da intervenção mínima. Então, a alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Avante. Questão número 5, também do ano 2023. Com previsão expressa na parte geral do Código Penal brasileiro, isso quer dizer o quê? Que literalmente está escrito no Código Penal. O princípio, o princípio da consunção, ele pode ser caracterizado como um subprincípio do princípio da intervenção mínima, que é um princípio que a gente acabou de ver a sua essência. De antemão, já lhe digo, não, a questão está errada, né? Agora vamos entender alguns detalhes. O princípio da consunção, o que é que ele traz em sua essência? Quando você pratica um crime, a exemplo, você tem o pensamento de praticar um homicídio, mas antes disso, você pratica o crime de lesão corporal. Só que aí, quando você alcança a lesão corporal, você continua e chega a ceifar a vida daquela pessoa. Nesse caso aqui, o princípio da construção retrata essa situação em que o crime meio é absolvido pelo crime fim. Por isso que é o princípio da consunção. Eu acho que deu mais ou menos para entender. Então, no caso, aí, o sujeito seria enquadrado como crime de homicídio e não de lesão corporal. Existe, em relação à intervenção mínima, dois subprincípios e que um deles não é o princípio da construção, como já disse agora há pouco. Tudo bem, pessoal? Sigamos. Questão número 6, também do ano 2023. O princípio da vedação à dupla persecução, que é o ne bis in idem, processual, né? Poderá ser excepcionado quando o julgamento no exterior não se realizar de modo justo e legítimo. Veja, pessoal, esse princípio da vedação à dupla persecução, qual é a sua essência? É que o sujeito não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Então, essa é a ideia. Mas teria hipótese de exceção quanto à sua aplicabilidade? Sim, em raríssimas vezes, mas tem. Por exemplo, essa questão ela traz sobre um posicionamento do Supremo Tribunal Federal e que entendeu ser possível excepcionar, né, nesses casos que ocorra um julgamento no exterior e ele não ocorreu de modo justo e legítimo. E aí, nesse caso, seria possível, aqui no Brasil, fazer uma investigação em caráter suplementar e buscar a, tanto a imparcialidade, a justeza, quanto a legitimidade dentro daquele seio processual. Então, essa é uma exceção que eu digo para vocês, que é decorrente da jurisprudência, né? Que são as decisões judiciais. Nesse caso aqui específico,
Esse entendimento veio do Supremo Tribunal Federal, tudo bem? Questão número 7. A interpretação da súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação do princípio da insignificância ao crime de. Vejamos, para nós termos condições de responder essa questão, nós teríamos que ter conhecimento da súmula 599. E o que é que diz a súmula 599 do STJ? Lá diz que é vedado a aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes contra a administração pública. Bom, nós sabemos que a súmula trata, mas só por saber que veda o princípio da insignificância em face dos crimes contra a administração pública, já daria para saber qual a alternativa correta? A grosso modo, não. Por quê? Porque tanto a letra A, que é o roubo, o B, que é estelionato, o C, contrabando, o D, falsidade ideológica, e o E, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, são crimes em espécie. E eles têm, vamos dizer assim, o título gênero. Então, a administração pública compreende essa situação de título gênero, que eu acabei de mencionar, certo? Então, o que acontece? Teríamos que saber em quais esses crimes se enquadrariam no título gênero. Por exemplo, o crime de roubo e o de estelionato são crimes contra o patrimônio, então não seria a resposta. O crime de falsidade ideológica e o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são crimes contra a fé pública. Também nenhum seria a resposta. Então, nós temos aqui como um crime que é contra a administração pública seria a letra C, o crime de contrabando. Por isso, a alternativa correta. Agora veja, pessoal, o detalhamento da questão, o raciocínio que temos que utilizar e ter o conhecimento básico a respeito de determinado item, né, que se cobra. Porque aí, senão, a gente fica sem rumo e não tem como chegar à alternativa correta. Tranquilo? Vamos para a questão 8, também do ano 2023. Com relação à aplicação da lei penal e quanto ao crime, assinale a alternativa correta com base no Código Penal. Mais uma vez, né, traz uma questão do Código Penal. Veja que isso é recorrente, letra de lei em questões de concurso público. E diga-se de passagem, ocorre, na maioria das cobranças, entre 50% a 60%, só de letra de lei. Então, veja que é importante a gente ter conhecimento também da letra fria, né? Vamos dizer assim. Aí a letra A. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, mas permanecendo os efeitos penais da sentença condenatória. Veja só, determinado sujeito foi punido por determinado crime, né? Só que após essa situação, inclusive a sentença dele já estava transitada em julgado, ou seja, não caberia mais recurso, e mesmo assim vem uma lei em que deixa de considerar aquela situação como crime, certo? O que é que acontece? O que é que o Código Penal diz? Lá é claro que se vier lei posterior e deixar de considerar crime, que no caso se trata do Instituto Abolício Criminis, ou seja, abolição de um crime, cessa tanto a execução como também a questão dos efeitos penais. Então, por isso que a alternativa se torna errada, por isso, porque ele diz que os efeitos penais permanecem. Não é verdade. Eles se extinguem também. Tudo bem? Letra B. Diz-se o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias ligadas exclusivamente à vontade do agente. Aqui está o erro, pessoal, da letra B.
O início, correto, que é o crime tentado quando iniciada a execução. Só que aqui diz, não se consuma por circunstâncias ligadas exclusivamente à vontade do agente. Nananina, não. Crime tentado é quando não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, pessoal. Está estampado no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tudo bem? Vamos para a letra C. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. O erro da questão diz que é no momento do resultado. Você sabe quando é que se considera o crime praticado? Quando age ou na sua omissão. É que aí se caracteriza o momento da prática do crime. Tudo bem? Pouco importando o resultado, onde ocorra. Então, vai ser considerado praticado o crime na ação ou na omissão. Tudo bem? Vamos lá. A letra D. A omissão nunca será penalmente relevante. Vou dar mais uma dica. Em relação a essas palavras restritivas demais, tome cuidado, porque na sua maioria sim, a alternativa se encontra errada. Aqui mesmo utilizou a palavra nunca. E vai totalmente de oposto ao Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, que trata justamente, tá, dos casos de omissões penalmente relevantes. Lá nós temos três letrinhas, três alíneas, né? Para facilitar o entendimento. A linha A, a linha B e a linha C. A primeira, que quando, por lei, você tem o dever de... Você tem que ter o dever e poder, né? De cuidar, proteger e vigilar. A linha B, quando, de alguma forma, se assumir a responsabilidade de impedir o resultado. E a letra C é quando, com seu comportamento anterior, criou o risco daquele resultado. Esses casos aí são de omissão penalmente relevante. Tudo bem? Então, está errada a letra D por isso, por dizer que nunca será, né? Mas temos casos, como os citados agora há pouco, pelo próprio Código Penal, e elenca três hipóteses, né? Que se enquadram como omissão penalmente relevante. Então, a alternativa correta seria nenhuma das assertivas anteriores está correta. Essa seria a alternativa. É o nosso gabarito. Tudo bem? Questão 9, do ano 2023. O princípio da insignificância ou da bagatela própria é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade material. Pessoal, veja só. Nessa questão 9, o princípio da insignificância, eu já falei um pouco sobre a sua essência. Só que ele tem duas vertentes, né? Tem o da bagatela própria ou o princípio da insignificância da bagatela imprópria. A própria, ela realmente ela atua por considerar o fato atípico, por a conduta ocorrida e praticada ser considerada irrelevante, que é aquela essência que eu trouxe do princípio da significância. Já o princípio da significância na vertente da bagatela imprópria, trata de quê? Trata da situação em que, em determinados casos, o crime é típico, ele é antijurídico, só que é desnecessário a aplicação de sua pena. Por isso que é bagatela imprópria. Eu trouxe essas duas vertentes do princípio da significância só para vocês entenderem, né? Essa questão de quando seria uma hipótese de bagatela própria e quando seria a hipótese de bagatela imprópria. Tudo bem? Então, aí continuando, aí aqui fala, né? Causa supralegal. Essa questão da exclusão da tipicidade material, a gente viu que realmente é o que acontece, né, na bagatela própria, que exclui o fato típico. Então, se exclui o fato típico, não será considerado crime, certo? Agora, causa supralegal. O que quer dizer causa supralegal? A causa legal é aquela prevista em lei. Já a causa supralegal é aquela que não é prevista em lei. E ela decorre geralmente de quê? Dos princípios gerais de direito, da analogia e dos costumes, certo? Então,
ela também é caracterizada como uma causa supralegal mesmo, porque você não consegue encontrar na lei o princípio da insignificância. Não consegue. Então, quanto à questão 9, o nosso gabarito é a letra A, né? A questão está certíssima. Tudo bem? Agora, a nossa questão número 10, do ano 2022. Wagner é agente da Polícia Civil de Goiás e se depara com o seguinte boletim de ocorrência: determinado homem noticiado teria financiado uma mulher de 18 anos de idade, recém-completos, para que ela lhe fizesse favores sexuais. Wagner, em vez de diligenciar para apurar os fatos, opta por encaminhar o procedimento ao delegado de polícia, recomendando o pedido de arquivamento. Segundo Wagner, o fato apurado não constitui delito por violação ao princípio. Qual o princípio? Wagner entendeu que não é crime por violar qual o princípio, né? Essa que é a essência da questão, né? Veja, que aqui a gente, na leitura do inserto, a gente já percebe que se trata de crime de natureza violência sexual, né? Um fator importante aqui é a idade da vítima, no caso diz que ela tem 18 anos completo, né? Também é um dado muito importante. E aí, vamos às alternativas. Seria por questão de violar o princípio da anterioridade, seria por violar o princípio do ne bis in idem, que a gente já até tratou dele, que é o que veda a dupla punição. Não tem nada a ver, diga-se de passagem, essa letra B, né? O inserto, né? A letra C, o princípio da taxatividade, e ele reza o quê? Que toda norma criada tem que ser clara, para que todos entendam. Então, não tem nada a ver também com o enunciado fora lido. Letra D, princípio da legalidade. O que é que o princípio da legalidade retrata? Que, para ser considerado um crime, tem que ter previsão em determinada lei, né? E que sua sanção também já esteja pré-estabelecida, antes do fato, né? Então, o princípio da legalidade, ele vem nessa vertente, né? Então, possivelmente seria essa a resposta. Vamos ver o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é aquele que traz uma análise de comportamento, de aplicação de determinados instrumentos. Você faz um balizamento para que seja razoável aquela sua decisão, aquela sua sentença, no caso de uma ação penal de per si. Entende? Então, também é uma questão que não tem nada a ver com o princípio da razoabilidade, né? Porque trata sobre um fato criminoso em tese, em que o Wagner entende que não é por violar, e por não violar o tipo penal, né? O princípio da anterioridade também retrata justamente isso, que você tem que ter uma previsão legal para que não possa, para que se possa aplicar determinada sanção pela prática de um determinado crime, entende? Então, assim, o que viola aqui mesmo é o princípio da legalidade, porque nós temos um dispositivo no Código Penal, o artigo 218-B, em que trata sobre casos de exploração sexual ou quando também se trata de essa exploração voltada para crianças, adolescentes ou pessoas enfermas. Só que tem um detalhe na questão, para que fosse possível enquadrar esse artigo 218, que a vítima tem que ser menor de 18 anos, ou seja enferma, ou tenha deficiência mental, que na hora da prática do ato não tenham o necessário discernimento de sua conduta. Então, veja que deixa de ser crime justamente por ela já ter 18 anos completos, porque o tipo penal exigiria, no fator idade, que fosse menor de 18 anos, para classificar, ou melhor, para enquadrar o sujeito, né,
nesse crime de exploração sexual, e que não é o caso. Então, o nosso gabarito é a letra D, o princípio da legalidade, né? O que foi violado foi ele, porque ele traz outros requisitos para que fosse possível o enquadramento desse crime. Tudo bem, pessoal? Mais um dia aí, chegamos ao fim da resolução dessas questões, né? E gostaria de, mais uma vez, contar com o apoio de vocês, se certificando daquela questão do joinha, né? Não esquecer. Também se inscrever no canal e também não deixe de tirar alguma dúvida ou algo similar para que podemos sempre crescer juntos. Tudo bem? Valeu, pessoal. Preparatório Sertão e até a próxima aula.